Você sabe o que é aposentadoria por idade rural híbrida ou mista? Pois é, ela é uma novidade para muitos trabalhadores rurais, já que esse tipo de aposentadoria se soma com o período que o trabalhador esteve na zona rural. Mas para explicar direitinho como ela funciona, quem tem esse direito, eu converso ao vivo aqui no quadro Bom Dia INSS do Jornal da Manhã com o especialista em direito previdenciário, Izandir Rezende. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer. Izandir, qual é a parcela de trabalhadores rurais que tem direito à aposentadoria híbrida ou mista? O que ela representa? Na verdade, por que híbrida? Nós, quando falamos desse trabalho, vem a Lei 11.718, que ela trouxe um parágrafo terceiro na Lei 8.213. Como assim? Nós temos, pela Lei 8.213, dois segmentos. A rural, que é especial, é aquela que não contribui, você prova que é da zona rural, 15 anos, 60 anos, homem, 55, mulher, você tem o direito da aposentadoria. A urbana é o contrário, você tem 15 anos de contribuição, o mínimo, homem 65, mulher 60 anos. O que houve? Um grande número de pessoas saíram da zona rural e vieram para a cidade. Muitos deles trabalharam aí 10 anos, completaram 65 anos, mas se falta mais 5 anos para que você possa ser beneficiado com a aposentadoria por idade. Esses 5 anos, o que esse parágrafo terceiro da Lei 11.718 complementou a Lei 8.213? Ela justamente vem assegurar ao cidadão um direito reconhecido para efeito de carência dos 180 meses, que esses 5 anos, considerando-se na justiça, ele pode ser provado e feito uma junção dos 10 anos de contribuição mais os 5 anos que ele passou na zona rural. Então, ele denota-se que ele tem 15 anos de contribuição, certo? E que esses 15 anos, esses 5 anos, na verdade, serve para a contagem do prazo que ele precisa. E vice-versa. Temos muitos hoje na zona rural que têm 8, 7, 10 anos de contribuição, retornam para a zona rural, permanece na zona rural por mais 5 anos, o que ele faz? Ele conta o período dos 5 anos da zona rural, mais o período de contribuição. Então, nada mais é que a gente fala mista, porque você soma o período de carência da zona rural, como você soma o período da contribuição que você tem no período urbano. Agora, o INSS, de forma administrativa, ele contabiliza, observa qual foi a última atividade, se foi na área urbana ou na rural ou vice-versa? Olha, esse é um grande problema que nós temos hoje quando você fala da aposentadoria mista, porque o sistema da Previdência, quando o funcionário digita isso no sistema, nós só temos dois, ou é rural ou é urbano. Então, nós temos hoje essa dificuldade administrativamente de se aposentar por idade fazendo a junção desses dois períodos. Infelizmente, administrativamente hoje, ainda não se permite ao cidadão. O que ele tem que fazer? Buscar justiça, aonde terá ali a oportunidade de provar através de testemunha e provar através de documentação que ele esteve um período na zona rural. Então, hoje, esse tipo de aposentadoria, infelizmente, administrativa, nós não temos muito êxito. A maioria é buscada via justiça, que seria o juizado federal. Ainda é um grande entrave, para a população de trabalhadores rurais fazer a comprovação de que passou grande parte da sua vida trabalhando em lavouras, porque grande parte desses trabalhadores pertencem à agricultura familiar, a assentamentos, nunca recolheu os impostos para a Previdência. Essa aposentadoria híbrida, ela pode corrigir essas distorções e essa problemática do setor? O que a gente orienta é que você que é da zona rural, sempre procure guardar qualquer documento, seja uma nota fiscal, seja o período que seus filhos estiveram numa escola na zona rural, seja pelo título de eleitor, seja pelo arrendamento, um contrato de arrendamento. Guardem documentos, que esses documentos servirão para que você possa comprovar, quando buscar sua aposentadoria por idade, que você esteve na zona rural.
é importante que você tenha documentos. Como é feita a base de cálculo para a Previdência nesses casos? A base de cálculo são 15 anos, né? Então eu tenho que ter 15 anos, que são 180 meses, provar nesses 15 anos, seja por tempo de contribuição ou seja por tempo de zona rural, fazendo-se a soma desses dois. Na verdade, a híbrida é uma soma dos dois períodos. É um reconhecimento justo que o cidadão tem direito desde que ele busque a justiça. Quais são as diferenças, nesse caso, para homens e para mulheres? Homem urbano, ele tem que ter 65 anos. A mulher, 60. Na zona rural, você conta 60 homens e 55 para a mulher. Nesse caso que nós estamos falando aqui, que é mista, ela vem para os 65 anos. Então, eu vou pegar o período que eu estive na zona rural, mais o período da zona urbana, que teve o período do recolhimento, e fazer essa somatória quando tiver 65 anos homem e 60 anos a mulher. Tem a aposentadoria rural mista, híbrida e a pura. Qual que é a diferença clássica entre elas? A pura, que a gente vai falar rural, é aquela que o cidadão é da zona rural. Então ele prova que ele tem mais de 15 anos consecutivos ou alternados dentro da zona rural. Ele sempre viveu da atividade rural. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós que agradecemos.